TCE propõe regulamentação dos consórcios e articula melhorias para a saúde regional. Provocado pela AMM, Tribunal de Contas estabelece entendimento sobre dispensa de licitação para contratação de serviços pelos municípios. E a autorização do uso do pregão por maior preço em casos específicos, após consulta da Prefeitura de Diamantina. Agora, no TCE Notícias. Oi, tudo bem? O presidente da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Guilherme Maluf, recebeu prefeitos e representantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Cuiabá, que reúne municípios da Baixada Cuiabana. Além da prestação de contas e discussão de ações conjuntas para o aprimoramento dos serviços, o TCE anunciou um novo acompanhamento para esses instrumentos de gestão compartilhada. O presidente da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, recebeu no gabinete o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Cuiabá, o prefeito de Nobres, José Domingos Fraga Filho, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o prefeito de Chapada dos Guimarães, Osmar Froner, além do secretário executivo do consórcio, Neurilan Fraga, que entregou um documento com a prestação de contas do consórcio. Nós temos um documento prestando conta, trazendo informações dos pregões que nós já realizamos esse ano e a economia que esses pregões estão proporcionando para os municípios. Esse ano, só nessa nova gestão, são quase 300 milhões de reais que foram feitos já em termos de pregões das mais diversas naturezas dentro da área da saúde, compra de ambulância, de medicamento, material cirúrgico, material odontológico, material hospitalar. Nós estamos sempre de portas abertas aos nossos jurisdicionados, que são aí essas instituições que utilizam recurso público e, como tal, nós temos obrigação de fiscalizar. Então, não é porque é determinado prefeito ou outro, ou é um consórcio ou outro, não. Todo recurso público, nós temos uma obrigação constitucional de fiscalização. O atual prefeito de Nobres e presidente do consórcio, o ex-deputado José Domingos, destacou a relevância da colaboração entre os municípios no consórcio, responsável por atender cerca de 1/4 da população do estado. O objetivo desse consórcio é que nós nos aglutinamos, não só os municípios grandes, fortes, mas os municípios pequenos, para que nós possamos ter não só uma demanda grande, e que essa demanda grande, por ocasião da aquisições de nossos medicamentos, insumos e equipamentos, a gente possa aí ter uma proposta vantajosa que tem maior desconto, menor preço. Já os prefeitos de Chapada e Várzea Grande afirmam que o consórcio tem sido essencial para a oferta de serviços públicos em saúde nos municípios da Baixada Cuiabana e aproveitaram para pedir o apoio do TCE Mato Grosso para algumas demandas. Mostrar para ele que nós temos várias preocupações ainda para declinar ainda junto ao governo do estado, também referente a Várzea Grande, porque Várzea Grande é um pronto-socorro de porta aberta para todos esses municípios que compõem o consórcio. Então, trazer aqui as demandas do município via o consórcio. No sentido da gente nos unir, a prefeita de Várzea Grande, a prefeita Flávia, para nos movimentarmos através de audiências públicas, com apoio da Assembleia Legislativa, com apoio do Governo do Estado e do Tribunal, para se pensar em implantar um hospital regional em Várzea Grande, visando ter um hospital com estrutura de porta aberta para atender a população não só dessa região metropolitana, mas de Mato Grosso. Nós temos o entendimento que o consórcio é uma modelagem exata para compras coletivas e nós vamos estimular cada vez mais isso a nível de Tribunal de Contas, mas precisamos regular melhor esse sistema. É essa informação que eu passei para o consórcio da Baixada e eles estão nos provocando com um ofício. Eu vou levar isso ao colegiado dos conselheiros para que juntos os conselheiros possam aí deliberar um termo de ajuste ou que seja um manual que traga mais informações ao funcionamento desses consórcios, que dê mais transparência, que dê mais eficiência ao gasto que esses consórcios estão utilizando o recurso público cada vez mais.
E a Associação Mato Grossense dos Municípios formulou uma consulta ao TCE sobre a possibilidade de dispensar licitação na contratação de serviços específicos pelos municípios. O processo, relatado pelo conselheiro Valdir Teis, foi analisado com base em pareceres técnicos e a resposta foi apresentada, votada e aprovada por unanimidade pelo plenário. É possível e legítimo, conforme o ordenamento jurídico, a legislação pertinente e a jurisprudência predominante do TCE e do Supremo Tribunal Federal, a contratação de escritório prestador de serviços advocatícios e técnicos para vindicar a favor da administração pública todo e qualquer crédito e direito que lhe seja devido pelos demais entes federativos, autarquias, empresas públicas, concessionárias, etc., a fim de recompor os cofres públicos e, assim, não configurar indevida renúncia de receitas nos moldes vedados pela LRF. Em caso positivo, o ordenamento jurídico autoriza a contratação direta por inexigibilidade para tais serviços especializados de segurança, de recuperação e incremento de créditos públicos. Quais são os requisitos necessários? Essas perguntas formam o núcleo da consulta formulada pela a Associação Mato Grossense dos Municípios, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sobre a possibilidade de dispensar licitação pública para a contratação destes serviços específicos, tendo como relator o conselheiro Valdir Júlio Teis, que em plenário destacou a análise técnica que embasou o voto. O conselheiro relator propôs alguns acréscimos à ementa apresentada. Item 1. Haja formalização de processo administrativo nos termos do artigo 72 da referida lei. 2. Comprove-se a complexidade do serviço. 3. Seja demonstrada a notória especialização do contratado. 4. Previsão no edital e no contrato de critérios claros e objetivos para garantir que o pagamento dos serviços seja proporcional, razoável e vinculado ao resultado efetivo da recuperação do crédito. 5. Vedação do pagamento parcial ou integral pela mera solicitação de compensação administrativa, pelo ajuizamento de ação ou pela obtenção de tutela judicial provisória, em razão da possibilidade de anulação ou reforma da decisão. 6. Vedação de pagamento por mera compensação administrativa não homologada pelo órgão arrecadador. 7. Pactuação de cláusula de êxito observando o seguinte: a. Valor do percentual a ser pago sobre o crédito obtido por decisão judicial transitada em julgado ou por homologação administrativa. Letra B. Percentual de honorários praticados pelo mercado. C. Pagamento somente após o ingresso do recurso recuperado ou da compensação administrativa homologada. Letra D. Controle do cumprimento via documentos comprobatórios. Letra E. Previsão de que nenhuma outra remuneração fixa seja devida além do êxito. E letra F. Que as despesas processuais sejam suportadas pela contratante. Vou dizer por que eu fiz isso daqui. Nós tivemos um caso com Jaciara e lá houve pagamentos antes do trânsito em julgado e, no fim, houve também problemas. Então, por isso que eu trago essas sugestões na resposta dessa consulta, senhor presidente, e a síntese do voto. Consulta realizada, a ementa com respostas apresentada, relatada e votada. Aprovada por unanimidade do plenário. A Prefeitura de Diamantino recorreu ao Tribunal de Contas de Mato Grosso para esclarecer a possibilidade de utilizar a modalidade de pregão pelo maior preço na concessão de bens, produtos ou serviços à iniciativa privada. O plenário concluiu que a modalidade é permitida, desde que o objeto licitado atenda aos requisitos legais específicos. Mas isso não pode ser aplicado de forma automática. Vamos entender na reportagem. O prefeito de Diamantino, à época, realizou uma consulta ao Tribunal de Contas de Mato Grosso com o objetivo de esclarecer dúvidas acerca da possibilidade da modalidade de pregão pelo maior preço para a concessão de bem, produto ou serviço do poder público à iniciativa privada e outros questionamentos, conforme destacou o relator. Trata-se de consulta formulada pelo senhor Manuel Loureiro Neto, à época prefeito do município de Diamantino, solicitando a manifestação deste Tribunal de Contas acerca dos questionamentos abaixo. É permitido o uso da modalidade de pregão para licitações em que o critério de julgamento seja o maior lance?
Caso positivo, quais as fundamentações legais que devem ser observadas para garantir a regularidade do procedimento? Segundo, há limitações ou restrições normativas quanto ao uso do pregão na forma de maior lance no âmbito da administração pública estadual ou municipal, sobretudo no que tange à natureza do objeto licitado? Terceiro, existem precedentes de decisões do TCE e de outros tribunais de contas estaduais que possam embasar tal procedimento? O relator indicou em seu voto que a Prefeitura de Diamantino, à época da consulta, tinha interesse em realizar a licitação na modalidade pregão por maior preço. E para a CGSEX, a Secretaria-Geral de Controle Externo, e a CPNJur, existe base legal para a utilização da modalidade pregão por maior lance, desde que atendendo aos requisitos legais. Acerca da matéria, apesar da falta de previsão do critério maior lance na modalidade pregão, os artigos 5º e 11 da Lei 14.133 de 2021 orientam que a contratação deve atender o interesse público da melhor forma, bem como deve assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a administração pública. O relator ainda informou que a modalidade, no entanto, não se aplica de forma universal, devendo o gestor observar se o objeto a ser licitado atende aos requisitos para o uso da referida modalidade, a licitação por pregão pelo maior preço, conforme destacado na ementa proposta pelo relator, aprovada por unanimidade dos conselheiros. É permitida a utilização do pregão para licitações cujo critério de julgamento seja o maior lance, também denominado negativo ou invertido, quando a contratação implicar em recebimento de recursos fundamentada na busca pela proposta mais vantajosa e nos princípios da eficiência, eficácia e efetividade das contraprestações previstas no artigo 11º, inciso 1º, parágrafo único da Lei 14.133 de 2021. Segundo, a opção por realização do pregão para licitações, cujo critério de julgamento seja o maior lance, deve ser motivada e justificada com demonstração da viabilidade mercadológica para o caso concreto. É isso, para acompanhar mais conteúdos do TCE é só acessar o nosso portal tce.mt.gov.br. Você também nos acompanha na TV Contas, canal 30.2, nas nossas redes sociais e, é claro, no YouTube em TCE Mato Grosso. A gente se vê!